falar. Agora acho que ligou aqui o microfone. Estão ouvindo agora? Bom. Deixa eu voltar então aqui. Bom, então, o objetivo aí do nosso projeto de extensão, conscientizar sobre a necessidade de poupar. Na verdade, primeiro vocês vão ter que poupar para depois poderem investir. Tá? Vamos aqui também orientar como se fazer uma carteira previdenciária com ações. O que é isso? Vamos ensinar como comprar ações na Bolsa de Valores que gerem dividendos, ou seja, que paguem periodicamente aos donos dessas ações. Então, você vai poder ter uma renda passiva, ou seja, uma renda que você vai obter sem necessidade de trabalhar. A ideia é que no futuro vocês não precisem de trabalhar para ter uma renda mínima de sobrevivência. E a gente vai explicar como fazer isso. Agora, não adianta você ter um futuro financeiro garantido se você não cuidar da saúde. Então, também vai fazer parte do nosso projeto o trabalho da MOA, tá bom? De se trabalhar a saúde de uma maneira mais gostosa, uma maneira mais agradável, né? Que é usando a arte e a cultura. Então, se baseia em alimentação natural, atividade física, né? Então, controlar a alimentação, isso daí mais ou menos as pessoas têm uma ideia, mas uma que eu acho muito interessante é você poder usar a arte, né, a cultura, então filmes, através da gastronomia, através dos livros, você poder melhorar seu estado de saúde. Então, por isso que eu escolhi o Médio de Saúde Okada para complementar essas aulas. Então, são 4 encontros aí que vamos falar sobre finanças e 2 que finaliza falando sobre o método de saúde. Na verdade, 6 encontros é muito pouco para falar sobre isso. Existem centenas de livros só sobre finanças. Tá? O Método de Saúde Okada também tem aí também centenas de livros que falam sobre ele. Mas, pelo menos para vocês terem uma ideia, e quem quiser posteriormente poder continuar seu aprofundamento de estudo. Então, para vocês terem uma noção norte. E a ideia, inclusive, desse projeto é continuar com esse aprofundamento também. Vocês estão participando aí da 3ª turma do primeiro nível, né, do curso. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar, quem tem aula comigo lá no IFES, e interagir aí, já está participando, se interagir, dependendo das perguntas, se tiver pergunta boa, já tem os 2 pontos garantidos de participação, porque ao final, tá, eu vou deixar aqui uma pergunta, né, para responder ou no meio, se der vontade eu vou falar a pergunta que tem que responder para ganhar os 2 pontos. Se já estiver interagindo aqui, já está até, fizer perguntas interessantes ou participações interessantes, até está desobrigado, tá? De responder essa pergunta, eu já registro aqui. Bom, vamos continuar. Então, as aulas ficam gravadas, né? Curso online, essa aula já está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar no grupo. As rodas de conversa que eu vou apresentar, elas são opcionais, elas vão ocorrer lá no IFES mesmo, com alguns componentes da equipe, eu, o professor Bruna, o professor Tiago, o professor Vicente, tá bom? Só que não é obrigatório, até por questão de horário, essas coisas, isso aí é uma forma de poder ter um contato pessoal, não ficar só online. Qual é o nosso cronograma aí de encontros? Então, começa hoje, 21/8, como garantir a sua aposentadoria. Tá? Aí, 2 dias depois é sempre assim, segunda e quarta. Então, quarta-feira, nós teremos a primeira roda de conversa, que seria um encontro presencial. O assunto é sempre o mesmo, tá bom? Então, é facultativo, ou seja, não é obrigatório ir. Quem quiser trocar ideia e debater, tá bom? Às 18 horas, na sala técnica 4 da metalurgia, a gente se reúne e bate um papo, quem quiser discutir pessoalmente. Dúvidas também pode ser colocado no grupo lá. O grupo é só para isso, tá? Só para colocar coisas do curso. Eu vou colocar material extra também do projeto, não fala projeto.
não está dando certificado, então não é um curso. Um certificado de curso, um certificado de participação no projeto. Eu também não vou estar dando avaliações, tá? Por isso que não vai ser um curso. Então, eu vou colocar no grupo de WhatsApp, eu vou disponibilizar material, e quem tiver dúvida pode perguntar lá também, é bom que a gente pode interagir pelo grupo de WhatsApp. A segunda palestra, eliminando passivos e acumulando ativos. Então, eu vou estar explicando o que é passivo, o que é ativo, né? E também a ideia é que o Rodolfo Queiroz, da AMOA, a AMOA é uma parceira, né? Bukit Okada Association, que vai estar participando com a questão do método de saúde, mas o Rodolfo, além de instrutor MOA, ele tem formação em finanças, então, por isso que quando é possível, ele participa aqui ajudando. Tá? Que eu coloquei Tiago, Brunas tem aula nesse horário, mas geralmente eles gravam vídeos e compartilham no grupo de WhatsApp, tá bom? Aqui, segunda roda de conversa também, sobre o mesmo assunto, eliminando passivo e acumulando ativos. Terceira palestra, nós vamos ver, senhor mercado, psicologia do investimento. Qual é o objetivo desse encontro aqui? É falarmos qual atitude mental você tem que ter para poder investir na Bolsa de Valores. Roda de conversa 3, como eu falei, sempre o mesmo assunto. Segunda-feira, 4 de setembro, 6 de setembro, quarta-feira, roda de conversa facultativa, não é obrigatória a presença. Quarta palestra, carteira previdenciária com ações. Então, aqui, efetivamente, eu vou explicar o que é uma ação, como comprar uma ação, como escolher uma ação de dividendos, obviamente, quais são as ações de dividendo. Aqui é a parte final, quando a gente vai finalizar todo o assunto que nós estivemos tendo, tá? Da parte de finanças. O professor Vicente tem muitos anos de investidor aí, ó. O tempo que eu tenho de vida, acho que tem de investidor. Aqui, palestra quinta, Saúde pela Arte e Cultura, professora Anaítes, ela é professora de cerimônia do chá, ela é artista plástica, né? Tem curso de artes plásticas, pintura, cerâmica, e ela é instrutora MOA. Então, ela vai falar como usar o método de saúde Okada pela arte e pela cultura, tá bom? Aí depois, palestra 6, a última palestra que vai finalizar, porque no método de saúde Okada tem arte e cultura, alimentação natural e bioenergia. Então, como a professora Anaídes, ela é especialista, ela é formada em todas as áreas da MOA. Mas aí nós chamamos o professor Benedito, que é colega meu, inclusive, ele é professor também, e ele leciona em curso superior sobre meio ambiente, gestão, de saúde, e ele estudou até no Japão esses métodos da MOA, né, que a sede dela é no Japão. Então, ele vem para complementar o método de saúde Okada, falando da bioenergia, uso da bioenergia e alimentação natural. Tá? E finalizamos, então, 13 de setembro. Tá? Aqui eu peço desculpa para você, sai de formatação quando coloca aqui na plataforma. Mas beleza, mas tá disponível lá para vocês, acho que não ficou lá certinho, que eu compartilhei no grupo essa parte aqui. Bom, palestrantes. Então, na verdade, como eu falei, eles não podem participar desse horário, esses colegas não podem participar desse horário online, mas a Bruna, ela é jovem, uma jovem professora, e ela tem preocupação com a aposentadoria dela. Porque quem está trabalhando, quem vai entrar no mercado de trabalho, se preocupa com o futuro. Né? E aí, quando eu tiver mais velho, como vai ser? Né? E é interessante só que quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter mais despesa, porque começa a ter mais doença, é igual um carro velho. Né? Então, o carro está novo, a pessoa não preocupa com manutenção, está 0 quilômetro. Quando ele está bem velho, começa a dar vários problemas, exatamente, que as peças estão velhas, começam a apresentar problemas. E, por outro lado, também, é onde você produz menos, você está mais cansado, a idade está pesando. Então, para essa questão aí que eu levantei, como se preparar para a aposentadoria financeiramente, onde você vai gastar mais e vai reduzir despesa. Atualmente também tem muitos avós, né, que cuida de neto, que ajuda até a sustentar neto, então é um negócio complicado. Por isso, a gente é jovem, a gente não se preocupa muito com isso, mas vai chegando a certa idade, igual da Bruna e do Tiago, que são jovens, mas jovens um pouco mais velhos aí do que um adolescente, ele já tem essa preocupação
de aposentadoria. A Bruna, ela começou a investir em imóveis. O Tiago, ele começou a investir em fazer concurso público, né? Que a Bruna também é efetiva do IFES, assim como eu e o Vicente. E o Tiago, ele está preocupado com a estabilidade, então ele está fazendo concurso, mas está fazendo o que também? Ele investe em gado. Como ele é do interior de Minas, ele tem contato com gado, ele investe no que ele conhece. Tá? E aí vocês me perguntam, por que escolher o investimento em ações? Isso aqui você acabou de falar de imóveis, acabou de falar em gado, porque é um investimento que é acessível a praticamente qualquer pessoa, né? Tem um mínimo de renda para poder investir, e é um campo que ainda está crescendo bastante aqui no Brasil. Ou seja, tem muito lugar ainda para que você possa entrar e que você possa investir. Vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 80% das pessoas investem na Bolsa. Aqui no Brasil, 20%. Exatamente o inverso. Tá? Dados aí de uns 2 anos atrás que eu vi essa pesquisa. Tá bom? Ó, se vocês tiverem dúvida, também vocês podem se manifestar aí a qualquer momento, tá? Pode perguntar aí. Bom, aqui é Mokichi Okada, é um japonês que ele criou o método Saúde Okada. Mas, na verdade, ele não criou só o método de saúde, ele escreveu sobre tudo, inclusive sobre finanças. E eu tive a oportunidade, né, infelizmente, depois de bem de idade, gostaria de ter sabido desses textos mais jovem, eu poderia ter construído uma outra vida. Então, em vista de 6 anos, eu gostaria de estar investindo no mercado de ações há 40 anos, tá? Mais ou menos, desde de jovem, desde garoto, eu gostaria de já poder investir no mercado de ações, tá bom? Minha vida seria outra, com certeza, e uma oportunidade que vocês estão tendo. Eu não tive, mas vocês têm. E um dos textos que Okada escreveu, ele fala, tira essa mão aqui, está atrapalhando aqui a visualização. Está muito certo comprar ações visando os dividendos. Não representa comprar nenhuma espécie de rancor. Pelo contrário, é um investimento muito útil ao desenvolvimento da indústria e deve ser bastante incentivado. Deixa eu explicar para vocês, né, a questão de se comprar ações. Eu, particularmente, eu tive uma péssima educação financeira. Né? Eu tive pais que não tiveram estudo e achavam que não existia forma de investir, nem se preocupava com isso, se preocupava só com viver simplesmente apenas sobrevivência. Né? Não tinha muita ambição e nem tinha conhecimento de ter algo mais de ambição, como investir, por exemplo. Você ia para a escola, meus professores só falavam mal, né, do mercado financeiro, só tem gente ruim, só tem gente exploradora, e por isso que eu achei interessante esse texto do Okada. Ele falou, olha, tem o tal de especulador, que é aquele camarada que vai para a Bolsa de Valores para poder ter lucro rápido, vamos dizer assim. Isso aí, cada um faz o que quer, não vou julgar quem faz isso. Mas o Okada falou, olha, se você comprar ações visando a dividendo, você não está especulando, pelo contrário, você vai estar ajudando o teu país. Por quê? Porque as empresas, para elas poderem crescer, elas recorrem muitas vezes ao mercado financeiro, é o chamado abertura de capital. Elas vão para a Bolsa de Valores e falam, ó, tem meus pedaços aqui, que são as ações. Então, a ação é um pedaço da empresa. E quem quiser comprar, compra aí. Vai passar a ser meu sócio. E quanto mais ações você tiver, mais sócio você é da empresa. Com isso, a empresa pega esse dinheiro dos novos sócios que ela tem e usa para investir. E quando ela investe, ela gera emprego, gera impostos, ela faz o país crescer. Então, você participar disso é um jogo de ganha-ganha. Tá? Outra coisa também que se ensina muito errado na escola é que para ganhar dinheiro alguém tem que perder. Esse é um exemplo que se a empresa lucra, você que é acionista dela também lucra, e o país lucra porque vai ter o quê? Mais emprego, mais impostos. Tá? Então, é isso que ele fala, a questão de rancor. Porque geralmente quando você está especulando, você compra uma ação, por exemplo, barata, no momento de crise, e a ação depois valoriza depois da crise. Então, tem pessoas que ficam com ódio, né? Ah, eu perdi dinheiro, eu tive que vender a ação quando ela estava barata, eu estava passando aperto. Quem comprou, que seja amaldiçoado, coisa do tipo assim.
Então, o Okada fala, quando você está visando a dividendo, primeiro que você compra e não vende. A ideia é ter uma renda eterna. Enquanto a empresa existir, você tem a renda com ela. E quando você morrer, passa para os teus herdeiros. Então, por isso que é uma renda eterna se a empresa não deixar de existir. Então, todo ano você recebe, aí tem empresa que paga duas vezes ao ano, tem empresa que paga 4 vezes ao ano, tem empresa que paga 3 vezes ao ano, tem empresa que paga uma vez ao ano, não importa. Todo ano, empresas que têm lucro, são empresas pagadoras de dividendo, elas pagam a seus acionistas o percentual desse lucro que elas tiveram. O acionista é o dono da ação. Tá? Então, ele fala que é correto. Você não precisa ter vergonha, não precisa se achar um demônio comprando ações, porque, na verdade, você está contribuindo para o próprio desenvolvimento do país. Tá? Então, acho bem interessante esse texto que, pelo menos para mim, ajudou a quebrar muitos erros que me foram passados quanto a investimento. Então, já que a questão, né, meu trabalha muito com arte, cultura, sempre coisas bonitas nos fazem bem. Então, coloquei uma poesia aqui de Cecília Meirelles, isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto o dinheiro, ou isto aquilo, ou isto aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Né? Por que eu coloquei isso aqui? O que tem a ver com o assunto que nós estamos vendo? Olha só, ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto o dinheiro. A pergunta é, por que eu não posso comprar o doce e ainda guardar o dinheiro? Ou seja, fazer uma compra racional. Então, não precisa se abrir mão dos prazeres da vida para se poupar e, consequentemente, se investir. Que para investir você tem que ter sobra financeira. Tá bom? Então, a gente quebra também essa imbecilidade que muitas vezes nos é imposta, que só tem dois caminhos a seguir. Na verdade, às vezes você tem vários caminhos que você pode escolher. Então, você vai calibrar uma escolha que seja mais adequada. A quanto que eu guardo do dinheiro e quanto que eu compro de doce? Vai ser relativo. Agora, você pode fazer os dois. Você não precisa gastar tudo que você tem comprando doce. Tá? E nem precisa guardar todo o dinheiro. Isso é um sovina que não compra nada, que só guarda dinheiro. Então, primeiro, é você procurar ter uma sobra. Então, para isso, com a qualificação, com o estudo, né? Trabalhando posteriormente, né? Trabalhando, estudando, enfim, você melhorar sua renda. Então, o estudo é um caminho, você progredir no trabalho é um caminho. Né? Se você trabalha como autônomo, você cada vez trabalha melhor, agradar mais seus clientes, para poder ter mais clientes, lucrar mais, enfim. Você aumenta a renda. Aumentando renda, você pode guardar mais, guardando mais, você investe mais. Tá? Sem abrir mão de uma qualidade de vida. Você ser racional, a gente vai discutir depois isso daí no nosso segundo encontro, tá? Que é exatamente o que é ativo e o que é passivo. Então, se eu posso, por exemplo, comprar um doce, está satisfeito, porque eu vou comprar 2, 3, por guludice. É mais ou menos isso daí. Aqui, como explicar a uma criança de 7 anos que a Previdência é uma pirâmide insustentável? Isso aqui foi uma reportagem de um jornal eletrônico chamado Infomoney, um jornal de finanças. Tá bom? Tem a data por aqui, 2020, se eu não me engano. Não, está aqui. Não, 2023 é a nova regra do Pix. É mais ou menos 2020. Tem por aqui, tem está aqui, desculpa. 2019, 21 de fevereiro de 2019 foi a reportagem. Desculpa. Tá? Então, aqui está falando no subtítulo, a Previdência tem muito mais a ver com a Telex Free ou Boi Gordo do que você imagina. Em primeiro lugar, o que é uma pirâmide? Fica aí uma sugestão de filme, tá? Tem na Amazon Prime, que eu saiba, talvez tenha até no YouTube também, que é Esquema Ponzi, se eu não me engano o nome do filme. Joga Ponzi, P-O-N-Z-I, Ponzi. Tá? Ponzi foi um italiano, né, esse filme conta sobre isso, que ele criou a primeira pirâmide do mundo, lá nos anos 20. Como é que é uma pirâmide?
Uma pirâmide é um sistema onde uma pessoa, para entrar, ela tem que dar uma quantia de dinheiro. Tá? E aí, a partir do momento que ela traz outras pessoas que também dão uma certa quantia de dinheiro, ela ganha um percentual em cima dessas pessoas. Mas se caracteriza o esquema de não produzir nada. Tá? Então, aqui, por exemplo, Telex Free. Tinha uma amiga minha que ela me convidou para participar da Telex Free. Aí eu falei, tá, tudo bem, o que é Telex Free? Ah, porque vai ter um telefone que você não vai ser cobrado para usá-lo. E na época não tinha nem chamado por WhatsApp e Messenger. Mas eu falei, olha, mas já tem pode até esqueci, o Skype. O Skype você não paga também para ligar. Por que você está querendo me vender um telefone que vai fazer a mesma coisa que o Skype faz de graça? Ela pegou e falou assim, mas é que é muito bom, então tenta vender para você. E uma amiga minha, olha só. Aí eu falei, vem cá, me mostra esse telefone aí como funciona. Ela, eu não sei como é que, nunca coloquei para funcionar. Eu falei, como é que você está vendendo uma coisa que você nem conhece direito? E eu falei assim, não foi por maldade, eu queria até conhecer melhor, né? Eu queria mais informações, ela não sabia me dar. Eu falei, como é que você quer me vender alguma coisa que você mesmo não conhece? Resumindo, eu não entrei quando ela me chamou, fui pesquisar mais e vi que era pirâmide. Eu falei, olha, isso aí é pirâmide. Você não tem produto nenhum. As pessoas ganham dinheiro, e logo vem alguém contando que alguém ganhando dinheiro, muito dinheiro, e que eu fico mais pé atrás ainda, né? Ganhando muito dinheiro ainda e fácil, aí que eu fico mais cético ainda com as coisas. E no final das contas era isso, né? A pessoa entrava, colocava um dinheiro, e quem a chamou ganhava um percentual e assim ia. Só que uma hora esse esquema falhe, o sistema se emborona, porque não é possível ter tanta gente no mundo para continuar entrando e botando dinheiro para quem entrou já. Entendeu? Como não se produz riqueza, você, num certo momento, vai entrar em colapso. Quem colocou o dinheiro não vai receber. E quanto mais gente entra, é pior a perda, porque mais gente perde. Por isso que chama pirâmide, né? Poucos ganham e a grande maioria perde. E a previdência social, que nós estamos vinculados, quem trabalha, né, está vinculado à Previdência, quem paga o INSS, quem é descontado o INSS pelo empregador, essa pessoa está numa pirâmide, porque, na verdade, quem está aposentado hoje recebe o dinheiro de quem está trabalhando, tá bom? Teve um colega que aposentou agora, o professor Flávio, ele trabalhou uns 43 anos. Uma vez eu conversei com ele, uns 5 anos atrás, ele falou, Rodrigo, eu não me preocupo com a Previdência, porque o que eu contribuí está lá. Eu falei, não, engano seu. O que você contribuiu nesses 38 anos, né? Nesses 38 anos, alguém já levou. Você depende de quem está trabalhando. Só que qual é a realidade do Brasil? Nós vamos que são pessoas cada vez mais ficando velhas, tá? E, consequentemente, necessitando de aposentadoria, vivendo mais tempo, que hoje tem gente que vive até 100 anos ou mais de 100 anos, antes, com 70 anos, aí era a expectativa de vida de uma pessoa, está vendo muito mais hoje, mais gente precisando receber e menos gente para contribuir, porque a taxa de crescimento vegetativo diminuiu, ou seja, tem menos gente nascendo. Então, por isso que é uma pirâmide, é insustentável. Então, vocês são mais jovens, eu tenho medo de não receber aposentadoria, imagina vocês aí que são mais jovens ainda. Tá certo? Então, se tiver dúvida, pode colocar aí. Vou falando aqui, se tiver dúvida, participação que vocês quiserem fazer, pode participar também, tá? Fazer comentário aí, contar algum caso interessante, fica à vontade aí. Tá bom? Então, aqui, ó, uma pirâmide. Vai mostrando aqui, né? Então, se tem uma pessoa, precisa de 6 para financiar o esquema. 2 pessoas precisam de 36, e assim vai crescendo. Quando você tem níveis, né? São níveis aqui. O número de participantes de acordo com o nível da pirâmide, né? Na verdade, não significa bem uma pessoa. No primeiro nível, 6 pessoas. Tá? Quando você chega aqui no 11º nível da pirâmide, é mais que a população dos Estados Unidos. Tá? 362.797.000 pessoas são necessárias para manter o esquema. Tá? Quando chega aqui no nível 13, tá bom? Você tem aqui mais que toda a população do mundo, né? 13 bilhões de pessoas. Tá? Então, por isso que é insustentável.
Quanto mais você vai colocando pessoas, que não significa uma pessoa só, que está falando níveis, né? Então, quanto mais pessoas vão entrando no esquema, mais pessoas são necessárias para poder manter o esquema. Então, como eu falei, é insustentável. E a previdência é assim, porque ela paga hoje quem já está aposentado, com o desconto de quem está trabalhando, tá bom? Aqui uma charge, né? Charge é legal também para passar de maneira com humor, né? Não vou engraçado, porque eu falei da Previdência não é engraçada, mas com humor, alguma coisa interessante, de uma maneira rápida, né? Então, estou mostrando aqui a Previdência Social, né? A contribuição. Então, você tem aí poucas pessoas, daqui a pouco vão estar sustentando muitas pessoas. Como eu falei, menos pessoas jovens, mais idosos, e vivendo mais os idosos. Então, recebendo durante mais tempo. Vamos ver aqui. Deixa eu afastar aqui para ver. Algum tipo de aposentadoria mais benéfica? A Esther perguntou. Boa pergunta. Na verdade, existe uma previdência privada, tá? Só que é complicado igualmente. Na previdência atual, previdência social atual, é o Estado que toma conta. Ou seja, ninguém para o Estado de ninguém. Então, se um presidente, por exemplo, ele entra e toma medidas ruins para a presidência, problema nosso. O cara vai sair, vai seguir a vida dele e o problema fica para a gente. Tá bom? Na previdência particular, é um pouco menos pior, porque tem várias pessoas que cobram quem está naquele momento administrando, ficam de olho e cobram no mesmo momento se eles tomam medidas ruins. Porém, de toda maneira, você está confiando seu futuro para outra pessoa. Está entendendo? E a rentabilidade de uma previdência privada, ela não é grande coisa. Tá? Então, por isso que, para a questão da aposentadoria, eu escolhi explicar para vocês o que eu escolhi para a minha vida. Eu faço investimento em ações. Hoje eu sou funcionário público federal, então minha previdência hoje ela é muito melhor do que a previdência da iniciativa privada. Tá certo? Só que eu não sei o futuro. Então, eu comecei a estudar, investir no mercado financeiro, faço isso em ações de dividendos, que eu estou passando para vocês. Tá? Uma coisa que eu aprendi na vida é não confiar no que uma pessoa fala se ela não pratica o que ela fala. Então, por isso que eu criei um curso de alguma coisa que eu faço. Tá? Então, a minha ideia é eu mesmo investir para a minha aposentadoria, que é o que eu estou passando. Vou começar a passar para vocês, tá bom, Esther? Eu também, como funcionário público, eu teria a possibilidade de investir no governo, ou seja, o governo criou uma outra previdência onde ele coloca, a cada R$1 que eu colocar, ele coloca mais um investido na minha aposentadoria, mas, de novo, não vou confiar no governo, tá? Eu confio em mim, tá? Então, por isso eu estudo e faço meu próprio investimento numa carteira previdenciária que eu tenho aí. Há 6 anos eu venho investindo todo mês, me esforço para sobrar aí um troco e poder comprar mais ações. Depois vocês vão entender melhor como funciona isso. Mas o que eu explicar quando chegar no nosso 4º encontro é alguma coisa que eu pratico. Então, ao longo desses outros encontros, eu vou falando uma coisa ou outra, né? Não ficar tudo para uma vez só. Mas o 4º encontro é só para falar como montar um investimento em ações para aposentadoria, tá bom? Então, ficou aí esclarecido? Se não tiver mais dúvida aí, pode perguntar. Se eu não expliquei direito também, pode mandar aí, tá bom? Bom, vamos continuar aí. Aqui, o déficit da Previdência, quer dizer, déficit é a defasagem, é o rombo, tá? O rombo, vamos falar assim em linguagem popular. O quanto falta de dinheiro para fechar as contas, tá? O déficit da Previdência com crescimento de 14,87% ao ano. Então, nós estamos em 2023, tá? Tem um rombo, né? Tá faltando aí, ó, 580 bilhões para fechar as contas. A projeção em 2027 é chegar a 1 trilhão de reais, tá? Ou seja, não fecha a conta. Cada vez está se gastando mais, tá? E por isso que já ocorreram várias reformas da Previdência que, no caso, vai tirando benefício do trabalhador. E vai continuar acontecendo, isso eu estou afirmando, pelo que eu estou explicando aqui. Porque você vai crescendo o prejuízo, você tem que fazer o quê? Cortar
fechar a torneira. Então, cada vez mais aí aumentando a data para se aposentar e pode também ir tirando os benefícios da aposentadoria com o tempo, tá certo? E a gente vai discutir daqui a pouco um pouco melhor sobre isso. Mas estão aqui através de dados. Isso aqui é... O próprio governo passou esses dados aqui. Isso aqui é do Ministério da Fazenda, esses dados aqui. Aqui, para vocês terem uma ideia, em 1980, tá, você tinha aqui 9,2 pessoas que trabalhavam para cada pessoa que estava aposentada. Tá certo? Aqui não dá para ver, mas enfim, aqui já em 2020, 23, né, que nós estamos, já tem menos de 5 pessoas trabalhando para cada aposentado. Em 2060, né, daqui a 47 anos, você vai ter 1,6 pessoas trabalhando para cada idoso. Então, o gráfico é legal porque você pode ver qual a tendência. A tendência é cada vez mais menos pessoas contribuindo para quem está trabalhando. Desculpa, para quem está aposentado. Menos pessoas estão contribuindo para quem está aposentado. É o que eu estou falando com vocês. A conta não fecha, isso é matemático. Isso não é ideológico. Tá? Tem gente que fala, a Previdência tem dinheiro, mas roubaram o dinheiro. Então não tem, cara. Tá? Eu sou prático. A gente tem que ser... Tá, e daí? Qual o final da história? O final da história é que não tem dinheiro. E a tendência é ir piorando isso daí. Tá? Outra coisa também, você aposentava aí, aposentadoria por idade, com 65 anos, tá? Em 91, se vivia 77 anos. Em 2017, já estava se vivendo quanto? 82 anos. Ou seja, a expectativa de vida, ela estava aumentando cada vez mais. Quando se aposentava com 65, praticamente a pessoa estava já na beira da morte, né? Porque a expectativa de vida aí volta aos 65 anos, aí depois foi para 72, assim foi aumentando. Aqui em 91 chegou a 77 anos, então vai aumentando a expectativa de vida, ou seja, o tempo que as pessoas estão vivendo. Por isso que eu falei com vocês que você tem menos gente contribuindo e mais gente recebendo. Expectativa de vida aumentando, pessoa recebendo durante mais tempo. Tá certo? Outra coisa, nos anos 80, nós éramos um país em desenvolvimento. Qual a característica? Ter bastante jovens. Tá? Essa parte aqui de baixo, ter bastante jovens. Aqui, homem, né, mulher, e aqui a distribuição da idade. Quanto mais para cima, mais velho. Então aqui tem bastante jovem. Vamos pular logo o que interessa, né? Então aqui em 2017, você começa a ver que já teve uma grande alteração, você já tem uma idade bem maior do que tinha nos anos 80. Em 2050 vai estar invertida a pirâmide. Você vai ter muito mais gente velha do que gente jovem contribuindo. Então isso aqui é fonte do próprio IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o órgão do governo que estuda, coleta, monitora os dados sobre demografia, tá bom? Opções. Reforma da Previdência. Então, todos os governos fizeram, tá? Lula, Dilma, Temer, que depois passou para o Bolsonaro, todos os governos recentes fizeram reforma da Previdência. Calote. Tá? O que é calote? Simplesmente não pagar as aposentadorias. Então, há uns 6 anos atrás, se você pesquisar aí no Google, você vai ver que o Rio de Janeiro simplesmente não pagou a aposentadoria. A pessoa que tinha que receber não recebeu. Virou um caos no Rio de Janeiro. Um caos. As pessoas ficavam 2, 3 meses sem receber o pagamento da aposentadoria, passando necessidade, etc. Tá? A própria Grécia também. A Grécia viveu um colapso lá com a previdência social deles, também por esse tempo mais ou menos, se vocês pesquisarem lá, calote da previdência, crise da previdência da Grécia. Pesquisar no Google você vai ver melhor. O governo grego ele não conseguia pagar mais as aposentadorias, então você imagina, a população recebendo aposentadoria, teve quase guerra civil lá na Grécia por causa disso. Agora, tem também hiperinflação. O que é isso? O governo tem dinheiro. Não, o governo tem dinheiro. O governo é igual a casa da gente. Tem que parar com essa ideia que o governo tem dinheiro. Como assim igual a casa da gente? Você, seu pai, tua mãe, você, trabalha, ou seu responsável, com aquele dinheiro tem que fazer as contas. Quanto que eu gasto por mês?
O dinheiro que ele ganha tem que caber ali, tá certo? Se não couber, o que acontece? Fica devendo. Vai dever o banco, vai dever o cartão de crédito, vai dever o aluguel, vai dever a água, vai dever a luz, vai dever o condomínio, vai dever tudo isso junto, tá bom? Porque ele não consegue emitir dinheiro. Se ele pega empréstimo, ele paga, mas como ele ainda tem as sendas desequilibradas, ele vai ter os juros altíssimos corroendo as contas dele, quer dizer, a dívida vai aumentar mais ainda. Tá? Então, isso não é solução. Um país a mesma coisa. O país ele pode fazer o quê? Emitir moeda para poder pagar o que deve. Só que isso gera o quê? Uma inflação muito alta, que é chamada de hiperinflação. Nós já vivemos isso aqui nos anos 80 no Brasil, tá certo? E um efeito da hiperinflação é você ir de manhã ao supermercado, quando você volta à tarde, o preço do que você viu já mudou, que era remarcado manhã e tarde, remarcava o preço das coisas. Então, é um aumento muito grande dos preços. E a pessoa que não tem dinheiro é que mais perde com o aumento da inflação. Porque a pessoa que tem dinheiro, ela faz o que? Ela aplica, ela se defende da inflação. Ela investe no mercado, ela tem conhecimento para isso e dinheiro. A pessoa que não tem, apenas perde. Então, a inflação é a perda do poder de compra das pessoas com o tempo. A hiperinflação é a estrondosa perda de poder aquisitivo das pessoas com o tempo. Tá bom? Você já deve ter estudado aí, por exemplo, a Alemanha, né? Que ao fim da Segunda Guerra Mundial, como a economia da Alemanha estava devastada por causa da guerra, ela estava tendo que pagar, inclusive, indenizações pela guerra, o preço das coisas disparou na Alemanha. Então, para você fazer uma compra simples, você levava um carrinho de dinheiro, porque era tipo assim, um ovo custava, uma caixa de ovos custava 5 bilhões de marcos. Então, é uma coisa assim, você andava com caixas de dinheiro que não valiam nada, na verdade. Tá? Então, tem esse caminho também. Ou seja, todos os caminhos são ruins, né? Todos os caminhos desses daí são ruins. Mas não existe mágica. Isso é matemática, volto a falar. Tá? Falta dinheiro, problema. E aí, o que eu estava falando, você vai esperar resolver para você a questão da previdência? Eu, não. Aqui, Rei Dalio, ele é um grande investidor. A maior parte desses investidores, assim como o Okada, que eu mostrei anteriormente, foram investidores que começaram do nada. Eles eram pobres, né, pelo menos de classe média, e depois se tornaram milionários, porque mesmo milionário do passado hoje seria um bilionário. O Okada ele foi milionário, hoje seria alguma coisa equivalente a bilionário. Né? E esse Rei Dalio, que inclusive ele é vivo até hoje, tem uns 2 livros, né, sobre investimento, vale a pena ler esses livros, você aprende bastante, né, aprende a mudar a mentalidade, inclusive. Mas ele fala nos livros dele, dinheiro parado no longo prazo é o pior investimento, pois perde da inflação e dos impostos. Então, a questão, primeiro, tá, a gente tem que aprender a economizar. Depois de economizar, investir, porque senão a própria inflação corrói o dinheiro que nós temos. E os impostos, porque a gente está sempre pagando imposto em tudo que a gente consome. Né? Aqui, falando de 26 anos do Plano Real. Tá bom? Começando aqui em 94, indo até 2020. Tá bom? Então, aqui o CDI é renda fixa. Investimento que você faz em banco. Eu já adianto para você, todo investimento que tem em banco é ruim. Tá bom? Guarde isso daí. Todo. Pelo menos para as pessoas comuns. Para quem tem dinheiro, não. Inclusive, tem até bancos especiais. Quem for ali na Praia do Canto vai ver lá Banco do Brasil Personalité, inclusive, de frente para o mar. Tá bom? Ali entra quem tem 1 milhão ou mais para investir. Não é que tem de patrimônio, para investir 1 milhão ou mais. Mas para meros mortais, igual quem vos fala, tá? Banco é um lixo, só oferece coisa ruim. Então, aqui é o que o banco oferece, mais comum ali, tá? Que é mais comum, não é poupança, mas uma coisa comum que o banco oferece também é renda fixa. Falando aqui, ó, foi o que mais subiu durante o Plano Real. Em segundo lugar, a Bolsa de Valores, que é o Ibovespa.
é a autarquia que controla, né, o mercado financeiro. Foi o segundo. Poupança, terceiro lugar. É o que ensinam para a gente, né? Eu, quando era criança, eu ganhava cofrinho para investir. Um dos piores investimentos que tem. Tá bom? Renda fixa, muitas vezes, é pior do que o Ibovespa, tá? Do que investir em ações. Por isso que eu vou explicar para vocês como investir em ações. Não como investir em renda fixa. Mas eles ainda se alternam. Mas a poupança sempre perde dos dois. E é o que ensinam para a gente quando a gente é criança. Tá bom? Meus pais ensinaram também. Não se culpo não, coitado. Meus pais não tinham conhecimento. Então, meu pai, coitado, chegava com um cofre. Eu era criança, quase todo dia chegava com um cofre lá em casa e me dava. Né? Eu, poupança, guardar poupança. Eu já tive poupança também. Infelizmente, eu já tive investimentos horríveis. Bom, dólar. Está aqui, ó. Nesse período foi o dólar alterna com a bolsa também, tá? Depende do mercado tá bem ou ruim, mas o bom da bolsa, vou mostrar para vocês, ela sempre vence dos três, tá? Você fala, pô, Rodrigo, você tá aqui, ó, CDI foi o que mais subiu no plano real, por que você está falando para investir na bolsa? É porque foi um período bem atípico do plano real, com juros mais altos até do que a gente está hoje, tá bom? E aqui, um economista, tá? Da UFRJ falando, não é a bolsa que estava errada, é a nossa renda fixa que era generosa demais, diz o economista Carlos Heitor Campani, professor de finanças, né, da Universidade Federal do Rio. Porque, na verdade, a bolsa sempre ganha de todo investimento. É isso, por isso que ele está falando, não é a bolsa que estava errada, é a nossa renda fixa que era generosa demais. Tá? Juros baixos, que é a realidade de economia desenvolvida. E nós vivemos aí período de 2% ao ano, né, de juros, que estava excelente. Talvez a nossa realidade seja de 7%, 8%, segundo eu já ouvi alguns economistas falando. Atualmente está em 13,25% ao ano, nossos juros. O que acontece quando os juros baixam? A renda fixa diminui. É diretamente ligado, tá? A bolsa valoriza, diretamente ligado também. Então, por isso que a bolsa, geralmente, ela ganha de todos os investimentos, porque o CDI vai ficar menor do que a bolsa. Lembra que o CDI foi o único investimento que ganhou da bolsa? No gráfico que eu mostrei? Mas os juros eram altos naquele período. Em juros baixos, inverte. Tá? Então, primeira lição que eu passo para vocês. Juros baixos, bolsa valoriza. Não que na bolsa não tenha empresas que, mesmo com juros altos do jeito que está, estejam ruins. Não. Tem, mas estamos falando no geral. A bolsa como geral. Sempre tem ações vencedoras. Para quem sabe investir, sempre ganha dinheiro em qualquer situação. Tá? Mas com juros baixos, é mais fácil para nós, pobres mortais, que não somos experts de bolsa, ganharmos dinheiro. Uma coisa bacana também é que ações em dividendo, elas não precisam se preocupar com a valorização da bolsa. Tá? Você precisa apenas se preocupar com quanto te rende dividendo ao ano. É mais simples ainda analisar. Por isso também que foi a estratégia que eu escolhi para explicar para vocês. Existem outras estratégias de investimento em ação, tá bom? Então, juros baixos, realidade de país desenvolvido, é onde a gente chegou a viver, né, alguns anos com juros de 2% ao ano, aí, passado recente. Esperemos que, não acredito que 2% de novo, né, igual na época da pandemia, mas que, como eu falei com vocês, uns 6% ao ano, né, metade, menos da metade que a gente está pagando hoje de juros, volte a acontecer. E aqui é exatamente o que eu estou falando, né? A renda fixa, né, caiu ao longo do tempo. Chegou ao mínimo, né? Lá por volta de 2019, 2016, aqui 2000 e... Nossa, aqui já em 2013, né? Já estava bem baixo, foi caindo. E chegou a mínima aqui por volta de 2020, como eu falei, 2% ao ano dos juros. Tá? Então, a tendência histórica, né? Então, aqui está desde 94, desde o plano real, até 2020, a tendência é o quê? Juros cair. E a ideia é permanecer no patamar baixo, porque o país está se tornando um país mais desenvolvido. Até pelaquela pirâmide etária. É a pirâmide de país desenvolvido, a gente já está migrando para isso aí. Longo prazo no Brasil. Aqui, histórico da Bolsa, tá? Em dólar. Geralmente se transforma em dólar porque é a moeda internacional. Então, você vê, por exemplo, deixa eu até tirar aqui para poder olhar melhor aqui, tá bom? Aqui o governo militar, o crescimento. O Brasil crescia aí a 14% ao ano, o maior crescimento
do Brasil foi aqui no governo militar, no governo de Médici, tá bom? Mas depois o que acontece? Caiu. A Bolsa caiu, porque são crises que aconteceram, né? Então, depois do chamado milagre econômico, a situação econômica do Brasil deu uma gringolada. Na verdade, aqui estava comprando cartão de crédito, né? Então, quando veio a fatura, despencou a economia. Aqui tem aqui, ó, por exemplo, crise do México. Então, tem crises internacionais que fazem a Bolsa do mundo cair, né? Porque nós somos todos interligados economicamente. Aí veio o Plano Cruzado, disparou aqui, nos anos 80 e 87, né? Foi o Plano Cruzado, governo Sarney. Só que depois o Sarney fez o quê? Ele parou de pagar a dívida externa, despencou a Bolsa. Resumindo, os acontecimentos históricos, econômicos, eles influenciam na Bolsa de Valor. Mas você percebe que, ao longo do tempo, essa linha verde aqui, a Bolsa só valorizou. Isso chama-se longo prazo, tá, gente? Então, você investir na Bolsa pensando em ganhar dinheiro em algumas horas, né, ou em um dia, que é o day trade, ou pensando em ganhar rápido, um mês, isso aí vai sendo cada vez mais arriscado. Agora, você pensar em 5, 10, 15, 20 anos ou até mais, se torna uma garantia de sucesso. Por isso que eu estou falando carteira previdenciária. Tá? Vocês, principalmente, estão aqui na live, são jovens, tá? E o que acontece? Vocês vão ter esse tempo de esperar o investimento de vocês madurarem. Então, é 100% de certeza de sucesso. Tá? Por isso que estou dando esse foco de carteira previdenciária com ações, tá? Com renda variável. Bom, tiver pergunta, manda aí, gente. Tiver pergunta, manda aí. Eu vou tocando aqui o barco, aqui. Eu me empolgo e vou falando. Estados Unidos, você fala, Rodrigo, mas isso é nos Estados Unidos, no Brasil. No Brasil, eu mostrei, só voltar aqui, eu mostrei uns 50 anos, né? 65 a 2020, tá certo? 55 anos. Aqui no Brasil, estou mostrando aqui, 100 anos. Ó, não precisa analisar muito. Faz uma linha de tendência aqui, ó. O que aconteceu com a Bolsa? Ela subiu, tá certo? Aqui, ó, a crise de 39. A Bolsa estava na máxima, despencou, andou uns 10 anos de lado, que a gente fala, né? Sem valorizar muito. Mas, enfim, não interessa. Saindo daqui, passando aí a Primeira Guerra Mundial, passando crise da Bolsa, Segunda Guerra Mundial, aqui, ó, 45, não interessa. Passando guerra, crise, depressão, o diabo a quatro, a Bolsa, ó, nos anos 2000 estava aqui no auge, tá bom? Caiu, depois subiu de novo, não preocupa não. Então, no longo prazo, a Bolsa sempre vence, tá certo? E o que é isso aqui, o prêmio de risco Brasil? Tá? Então, quanto maior esse prêmio que você recebe, né? Então, prêmio do risco no Brasil. Quanto maior está esse prêmio, mais vantajoso é o investimento na Bolsa. Então, nós estamos num período de máxima. Tá? Janeiro de 23 eu peguei. Estava 55%, um dos mais altos prêmios de investimento. Ou seja, a Bolsa está muito barata, falando em outra linguagem. É um momento excepcional, quem puder investir, tá? Vai pegar um daqueles grandes ciclos de crescimento. A gente vai ver também que o mercado ele é cíclico, ele sobe e desce. Tá? O mercado não é só de ações, qualquer mercado financeiro. A própria vida da gente é cíclica, né? Você tem altos e baixos. Então, a gente está num período de baixa. A tendência é o quê? Disparar a valorização. Isso aqui indica que nós estamos no mais baixo valor das ações dos últimos anos, tá bom? Bom, então aqui alguns exemplos. Esse aqui tem no livro do Peter Lynch, tá? Caso houvesse investido $10.000 em um fundo de renda fixa mediano em 63, 15 anos depois você teria 31 mil. Então aqui, ó, renda fixa é o que eu falei, que o banco oferece. Tá? Então, você triplicou seu dinheiro. Ok, em 15 anos. Você pegou os mesmos 10 mil, né? Não adianta comparar valores diferentes. Pegou os 10 mil, colocou em título público que o banco te oferece também, rendimento baixo. Tá? E ações, você teria aumentado 4,4 vezes. O mesmo valor que você colocou só em renda fixa. Tá?
pegou o mesmo valor, 10 mil, e colocou num fundo de crescimento e renda, tá? Somente ações. Então, aqui ações de dividendo, por exemplo, e ações de crescimento, que são ações que têm explosivo crescimento. Então, você vai ganhar muito nesse crescimento do valor da ação. 53 mil. Então, 5,3 vezes aumentou o valor que você tinha colocado inicialmente. Aí até coloquei aqui que é income investing, né? É uma expressão em inglês que em tradução literal significa algo como investimento em renda, tá? Então, depois, se você quiser, você dá uma lida aí, pesquisa mais. Então, ali, por ação de dividendo, por exemplo, que ele fala que são ações. Agora, um fundo composto só de ações, tá, visando a valorização, deu 7,65 vezes de renda. Tá? Então, foi o melhor resultado obtido. Então, o Peter Lynch, né, o livro dele de 2011, ele passa esses dados aí. Então, no mesmo período de tempo, tá, você teve aí, aumentou mais de 7 vezes e meia quanto você investiu inicialmente. Por isso que eu falo para vocês que o investimento em ações é o melhor investimento que tem. Aqui, de novo, o Okada, né? O objetivo são os dividendos. E, se o valor das ações for mais baixo do que a poupança e os títulos públicos, tem-se o prazer do aumento de capital ou subida de preço. Traduzindo para vocês isso daí. Quando você tem ação de dividendo, eu falei que anualmente você recebe dividendo, tá? Que é parte dos lucros que é dividido com os acionistas. O dono da empresa ele recebe também. O objetivo de ter empresa é receber dividendos, tá? Agora, tem o seguinte, dependendo do período que você está trabalhando com a ação, ela está tão barata que ela paga muito dividendo. Tá? O dividendo ele é proporcional ao valor da ação, tá certo? Ao valor que você pagou pela ação, não que está no momento, desculpa, o valor que você pagou pela ação. E se você está com ações com ação barata, você vai receber o dividendo, geralmente recebe muito dividendo, que é proporcional ao valor da ação, tá? Em termos financeiros, né? Você vai receber, por exemplo, você receber R$1 de uma ação que custa R$10, é 10%. Você receber R$1 de uma ação que custa R$5, é 20%. É nisso que eu estou falando. Quanto mais barato, maior o percentual de lucro que você tem com dividendo. Tá? E agora, se você compra uma ação a R$5, pagando R$1, e ela vale antes 10, você está ganhando 20% em vez de 10% de dividendo, e ela tem a probabilidade de aumentar o valor dela. Porque se ela já valeu 10 e está a 5, a tendência é o quê? A tendência é ela voltar a subir. É muito mais fácil ela voltar a subir do que ela cair o preço. Tá bom? Nunca houve um período longo de tempo que o desempenho das ações não tivesse superado títulos públicos, né, que é um investimento conservador, né, baixo rendimento, baixo risco. Risco também a gente vai discutir depois sobre isso aí. Dinheiro vivo e inflação. Então, quer dizer, como eu falei, a ação realmente vence tudo. Aqui, Siegel é um economista americano, tá? Ele escreveu um artigo em 1994 falando isso aqui, que eu acabei de citar. Os 4 princípios do budismo, evitar o desperdício, ser moderado, fazer economia e tudo poupar, são práticas do bem. Tá certo? São práticas do bem. Então, aqui a gente vai entrar no que eu estava comentando com vocês antes. Evitar o desperdício. Ser moderado, ou seja, não gastar desnecessariamente. Fazer economia, né? Tem tudo isso aqui dentro. E tudo poupar, né? Ser uma pessoa que poupa. Então, são práticas do bem. Acho legal, o Cada, em 49, já falando sobre isso aí. Então, o que eu falei, não é você ser miserável, é só você ter inteligência financeira. Não desperdiçar bens, não desperdiçar dinheiro. Está muito certo comprar ações visando os dividendos. Isso não causa rancor, isso eu já falei, né? Tá, então desculpa, isso aqui até eu tirar esse slide aí que eu já tinha comentado, devo ter mudado de lugar e esqueci de apagar. Bom, vocês têm alguma dúvida aí, por enquanto, desse assunto que a gente abordou? Se tiver, coloca aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui.
Acho que não tem mais nada não, né? Bom, então ok. Bom, fica aí. O que é esse tal de mercado? O mercado financeiro. O que são ações? Isso aqui eu até falei, né? Hoje são pedaços de pequenos pedaços da empresa, tá? Como investir nele? Por que investir em ações de dividendos? De certa forma, até falei. É um investimento seguro e vencedor. Tá? Mas e as outras dúvidas? Controle sua curiosidade. Fica para próximos encontros nossos, tá bom? E aí, aqui, em homenagem à minha infância, cara, putz, eu assistia desenho animado aí, por hoje é só, pessoal. Tá? Então, valeu. Vou transformar esse vídeo aí para o YouTube e vou compartilhar lá no grupo, tá bom? Bom, se não tiver nenhuma dúvida aí, mais para a próxima, deixa eu ver aqui, não tem mais nada aqui não. Por isso aí. Bibliografia, deixa eu só passar para vocês aqui. Ah, caramba, que eu vou ter que aumentar. Desculpa que eu vou sair para poder falar para vocês, que aqui ficou bem pequeno esse negócio. Peraí. Tela cheia. Então, olha só. Aqui gráfico, né? Tá, CNN Brasil. Aquela charge da pirâmide invertida, Mises.org. Aqui também gráfico, né? Está aqui investidor, está aqui. Reidaio, Princípios, Vida e Trabalho, que eu citei Reidaio aí. Primeira edição. Aqui do Siegel, o livro dele, né? Ações para longo prazo, Stock Sorter Long Run. 2019, o livro dele. Aqui também Okada, né? A causa da baixa do preço da ação e a sua perspectiva futura. Isso aqui não está a data, mas está a data lá quando eu apresentei. 49, 50, esses textos aqui. O cara já lá atrás já falava sobre coisas que até hoje são válidas. Mukti Okada também, o bem e o mal. Okada no jornal Ricardo. Dinheiro mal ganho, dinheiro mal gasto também, Okada. Tá? Outro texto dele. Aqui mais fotos aqui também. Coloquei lá das crianças, né? Aqui não está dando para chegar aqui, mas está lá a referência lá do que é. O que mais? Tem alguma coisa? Não, só isso aí. Valeu. Obrigado pelas participações. Até a próxima. Dúvidas, vocês podem colocar também lá no grupo, tá bom? Se surgir alguma dúvida durante a semana aí. Tá certo? Obrigado, então, Luan, Marcos, Paulo, Stephanie. Tinha também, rapaz, mais alguém aí. Para a próxima. Já dei, quando começou, já saudei. Fica para a próxima, então, aí. Valeu. Até mais.